O interessante na vida é que tudo que você vai fazer, tudo aquilo que você vai construir, por exemplo, tem que ter uma fundação, tem que ter uma base. Se você for construir, por exemplo, um prédio, um apartamento, a altura de um apartamento, de um edifício, ele é medido pela profundidade da sua base. Então, quanto mais profunda for essa base, quanto mais forte for essa base, maior e mais alto será esse apartamento. Se você for construir uma casa, por exemplo, você que já teve a experiência de acompanhar desde o começo, mas para você construir essa casa, você tem que ter o alicerce dela, você tem que ter a base dela. Tem até aquela história lá dos três porquinhos, né? Que você já, com certeza, já deve ter ouvido, da casa construída com pedra, com tijolo, e a outra construída de madeira e uma construída de qualquer forma. Ou seja, são três modelos que é usado naquela história lá. Agora eu não lembro se era de pedra ou se era de madeira, mas enfim, uma era frágil, a outra era mais ou menos e a outra era forte. Então a nossa base, a sua base, tem que ser construída em cima de algo forte. A sua vida tem que ter uma base forte. Quando você almeja grandes voos, quando você almeja grandes feitos, quando você vai correr atrás de desafios, fortaleça a sua base. E hoje temos a base da sociedade. O que é a base da sociedade hoje? São as famílias. Então a base de todas as coisas começa aqui. A base para a sua formação está aí dentro da sua casa. É de onde você tira, onde você fortalece o alicerce para a sua vida. Independentemente de onde você vive, se você mora com seus pais, se você mora com seus avós, se você mora com amigos, enfim, onde você cresceu é a base da sua vida. Inclusive, uma coisa que é simples, né? Uma coisa bem simples, mas a gente não para analisar. Se você pega uma criança, por exemplo, que nasceu na Europa e traz para o Brasil, ela vai crescer falando português, e se alguém não chegar nessa criança e falar que ela é europeia, ela vai crescer acreditando que ela é uma criança brasileira, que ela é uma pessoa brasileira e que é nascida no Brasil. Se não é os registros dela que ela fez lá na Europa, por exemplo, que registrou que ela nasceu lá, ou que alguém tenha conhecimento que ela nasceu lá e fale, ela vai crescer, ela vai crescer com os costumes, a cultura do Brasil, ela vai falar português como os brasileiros falam, ela vai ter os hábitos de brasileiro como nós somos. Ou seja, é a base dela, é onde ela cresceu. E temos que fortalecer a nossa base, seja a nossa base familiar ou seja a nossa base de conhecimento. Fortificar esse conhecimento para o próximo passo. Fortalecer essa base para que você possa ir mais longe. Quando a gente fala a respeito de família, a respeito de descendência, passar bons costumes, passar bons valores para os nossos filhos e as nossas filhas, para que eles cresçam dessa forma. E quando se falando de conhecimento e a respeito de crescimento, fortalecer o seu conhecimento para que você possa ir mais longe. Eu tinha uma professora que falava o seguinte: o seu conhecimento ninguém pode roubar, a sua sabedoria ninguém pode roubar. O seu conhecimento é tudo aquilo que você aprende, e a sabedoria é aquilo que você faz com o conhecimento que você tem. Ou seja, quanto maior o conhecimento que você tem, maior é a sua sabedoria. E, consequentemente, a junção desses dois é o que fará as suas ações serem mais assertivas. Ou seja, a assertividade da sua vida está ligada ao conhecimento e à sabedoria que você tem, ou aquilo que você executa com o conhecimento que você tem. Então, as pessoas costumam se limitar, se limitam porque elas não sabem de alguma coisa e por esse motivo elas não tentam fazer isso. É comum a gente ver pessoas se esbarrando na falta de conhecimento para alguma coisa e simplesmente param ali e não vão para frente. Elas travam, elas ficam travadas, elas não vão para frente porque elas não têm conhecimento. Mas o que você tem que fazer se você está nessa situação? Voltar atrás
estudar sobre aquilo que você quer fazer e pau na máquina. É isso aí, pau na máquina. Ter uma conversa não é você mirar e atirar. Se você tem a sua flecha, não é você mirar e você soltar a flecha, mas é você soltar a flecha e você ir direcionando ela no decorrer por onde ela vai. Isso aí no sentido mais, não no sentido correto de você soltar a flecha, mas eu estou falando no sentido de você fazer alguma coisa. Por muitas vezes, as pessoas deixam de fazer alguma coisa por não ter o conhecimento, como eu falei anteriormente, e elas não fazem, mas assim, se você começar a fazer, você vai ver que você vai moldando no caminho. Você vai traçando a rota e você vai modificando essa rota conforme você for aprendendo. Porque por muitas vezes, como diz aquele ditado, o cavalo arriado só passa uma vez na sua frente. E se você não aproveitar essa oportunidade, pode ser que você nunca mais terá ela na vida. Então, não se limite diante das adversidades e diante das dificuldades. Todos nós somos capazes de fazer e somos capazes de aprender, seja com os nossos erros, seja com os erros das outras pessoas. Então, tudo aquilo que nós somos, todo o nosso achismo, ele só é um achismo, é através das experiências das outras pessoas. Você acha, mas você não fez. Ou seja, você não tem experiência suficiente para falar se você é capaz ou não. Enquanto você estiver vendo do ponto de vista de outras pessoas, se outras pessoas conseguiram ou não conseguiram, foi com a experiência delas, foi com a força de vontade delas, foi com a vontade delas, não foi com a sua, não foi com a sua determinação, não foi com a sua garra, não foi com a sua capacidade de modificar as coisas, de fazer com que as coisas aconteçam. Por muitas vezes as coisas dão errado, não porque não daria certo, digamos assim, mas porque a pessoa desistiu, porque a pessoa tentou só uma vez ou tentou apenas 2 vezes. Mas pessoas com grandes feitos, por muitas vezes elas tentaram, não foi nem só uma, nem 2, nem 3, mas elas tentaram por várias vezes até conseguir. Ou seja, elas foram resilientes naquilo que elas se propuseram a fazer. A gente tem um exemplo muito, muito simples, se a gente for olhar, por exemplo, a SpaceX, que é a empresa do Elon Musk lá, que ele tentou por várias vezes, né, fazer com que os seus foguetes, né, as suas bases dessem certo, e por várias vezes foi fracassada. Talvez outra pessoa no lugar dele tinha desistido. Por quê? Pelo custo. Gente, é muito caro para você fazer esses experimentos aí. São milhões ali que o cara vê derreter na frente dele. O cara vê simplesmente ali, cai no chão, pega fogo e tudo se foi. Mas o cara tentou até conseguir. Ou seja, seja uma coisa, seja no macro ou no micro, seja nas grandes perdas, nas pequenas perdas, é possível que por uma vez, por 2, por 3 não dará certo. E pode ser que da primeira vez vai dar certo. Só que assim, você tem que fazer. As tentativas, elas têm que acontecer. Os testes têm que acontecer. Até você tentar fazer alguma coisa, será apenas um pensamento. Até você tentar executar essa ideia, será apenas uma ideia. A partir do momento que você executa essa ideia, ela se tornar um experimento e você terá sabedoria. Então, buscamos fazer aquilo que a gente se propõe, buscamos tirar os nossos sonhos do papel e vamos buscar experiência, vamos buscar a nossa base. Beleza? Um abraço e valeu, até mais.